Eu tenho, obviamente, muita pena de dizer isto, mas a época é super negativa, quer dizer, mais negativa do que foi, eu penso que não poderia ser, porque, portanto, batemos no fundo, quer dizer, pior em termos de classificação, recordo-me do Godinho Lopes com o 7º lugar, mas eu acho que ainda foi pior do que essa época. No restante, começámos mal logo em setembro, na Supertaça, em setembro não, desculpem, em agosto, na Supertaça, fomos humilhados, completamente humilhados, 5-0, depois voltámos a ser humilhados com a eliminação na Taça de Portugal, com esse super poderoso Alverca, com o devido respeito pelas pessoas de Alverca e pelo clube em si, que não têm culpa nenhuma, e fizeram um grande brilharete humilhando-nos. E pronto, as 17 derrotas que já foram mencionadas, perdemos os 4 clássicos, o passivo aumentar, quer dizer, é tudo mau, quer dizer, não se aproveita nada, os sócios super maltratados, aquele lema de unir o Sporting, é tudo menos unir o Sporting, o lema deveria ter sido dividir para reinar, esse é que era o verdadeiro lema da atual direção e que nos quiseram, portanto, enganar, entre aspas, portanto, infelizmente, digo isto com muita mágoa, porque eu vivo o Sporting, como vocês presumo que já se aperceberam, vivo o Sporting intensamente, sou assim desde criança, desde os meus 5, 6 anos, portanto eu tenho memória disso, eu ouvia os relatos do futebol e partia aos rádios, chorava, os rádios pequeninos, ia ver já jogos nessa altura, tive a felicidade de ver o Iazalde no estádio do Bessa, num Boa Vista Sporting, portanto, vejam aos anos que eu sofro, portanto, sou de 66, 1966, em 72, 73, não posso precisar, vi o Iazalde no estádio do Bessa, é a primeira memória de ver o Sporting ao vivo. Portanto, eu vivo isto intensamente desde criança, portanto, e digo isto com muita mágoa. Foi uma época, é uma época para esquecer. Agora, eu gostaria é que todos os sócios do Sporting e todos os simpatizantes, mesmo aqueles que não são sócios, não esquecessem esta época, a recordassem e retirassem as devidas consequências, exigindo aos atuais órgãos sociais, porque não há outra, eu não vejo aqui outra possibilidade, exigir aos atuais órgãos sociais que se demitam. Era o melhor que eles poderiam fazer pelo Sporting de Portugal. Se eles efetivamente são sportinguistas a sério, são verdadeiros sportinguistas, amam o clube como eu e como vocês amam e como milhares de nós amam, era a grande ajuda que eles poderiam dar ao Sporting Clube de Portugal era colocar o lugar à disposição, saírem pelo próprio pai. Que era para acabar esta guerra civil, que vai continuar infelizmente. Nos próximos dias vamos ter mais novidades, não só com estes movimentos dos núcleos, mas vai haver mais novidades. Era importante que eles metessem a mão na consciência e fizessem um grande serviço ao Sporting de Portugal, ao Sporting Clube de Portugal, que era colocar os superiores interesses do Sporting Clube de Portugal acima dos seus interesses pessoais, dos seus órgãos sociais, e saírem pelo próprio pé. Faziam era uma grande obra de arte que eles fariam. Concretamente em relação à questão que lançaste inicialmente, ao balanço da época e também, digamos agora nesta fase final, em relação à entrevista que o Presidente deu, obviamente que o balanço é extremamente negativo, não é? Quer dizer, não há ninguém que possa sequer tirar uma conclusão contrária a esta, de tudo aquilo que foi a época, por todas as razões que são desde já conhecidas e que têm sido evocadas repetidas vezes e que são inegáveis perante toda a nação sportinguista, e como tal parece-me que a entrevista que foi dada, se é que foi dada, não é? Uma vez que também há algumas dúvidas acerca disso, mas admitindo que sim, que foi uma entrevista mesmo que gravada ou o que quer que seja, não é uma entrevista onde se assuma qualquer tipo de responsabilidade, é pelo contrário uma entrevista onde o Presidente, uma vez mais, procura encontrar desculpas e justificações para todo o insucesso, a toda a linha, que tem sido, digamos, a vigência deste Conselho Diretivo. Quer dizer, não há nada nesta gestão, em termos desportivos, que se aproveite. A única coisa que de facto se aproveitou foi na época transata, não é? Portanto, foi a época de transição entre a Comissão de Gestão e este atual Conselho Diretivo,
em que se conquistaram efetivamente dois títulos, mas o trabalho também vinha de trás, pode-se dizer assim, e portanto para mim parece-me estranho que numa primeira época em que não tem a completa responsabilidade da organização e planeamento da época, a época corra bem, ou digamos não tão mal quanto esta, não é? Com objetivos de 2 títulos, no caso concreto, e que aliás o Presidente se apressou a rolar para si e para a sua direção os louros dessas conquistas e do sucesso dessa época, e depois na época seguinte, em que a preparação e a responsabilidade é da exclusiva, digamos, competência deste Conselho Diretivo, a época seja tão desastrosa, não é? A todos os níveis, quer a nível de recordes negativos, quer a nível de desinvestimento e descapitalização da própria equipa e do plantel principal do Sporting, que é uma coisa que não tem justificação, e não há neste momento uma explicação cabal por parte do Conselho Diretivo acerca do que se passa e nomeadamente do que pretende fazer no resto da vigência do seu mandato, não é? Que é isso que nos deixa a todos inquietos, porque se esta época começou a ser preparada, segundo Frederico Varandas, em dezembro de 2018 e correu como correu, bem, eu não sei como é que poderá correr a próxima época, não é? Estou expectante, mas estou bastante desiludido com aquilo que tem sido, digamos, a vigência deste Conselho Diretivo.